Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão entrando. Acredito que o Reverendo Alain já esteja entrando aqui com a gente. Que hoje o tema que a gente vai tratar vai ser sobre o movimento puritano. E assim que ele entrar, a gente já começa a nossa conversa. Então, aproveitem esse tempo já para enviar para os seus amigos, já compartilha a live aí, mostra para aquele seu amigo que tem interesse sobre o tema dos puritanos e vai ser bem legal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Guarnieri, eu tenho estado aqui na página há alguns meses, então se você não me conhece, meu nome é Matheus e eu já fiz alguns posts aí na página, mas enfim, já já a gente começa. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para ouvir legal? Tá bom o áudio? Assim que o reverendo Alan entrar, a gente já dá início, tá bom? Assim que ele aparecer aqui pra mim, a gente já começa a conversar. Mas, enfim, é um grande prazer ter todos vocês aqui. Sim, Alex, vai sim. Se tudo correr bem, a gente vai ter sim um tempo no final para perguntas. Pessoal novo aí que tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai tratar hoje sobre o movimento puritano com o reverendo Alain René. E parece aqui que ele já entrou. Assim que ele entrar, a gente já pode dar início. Aí, pra mim apareceu. Boa noite. E aí, Boa noite, reverendo. Matheus, Tudo tudo bom? bem? Dá pra ouvir? Tudo certinho? Tá perfeito. Ótimo. Bom, então eu queria, em primeiro lugar, em nome de todos aqui da página Colossenses 2,14, agradecer por você ter cedido realmente esse tempo para falar conosco e conversar sobre um tema tão rico e que ainda pode ser muito escavado, que é o tema dos puritanos. Então eu queria realmente agradecer e acho que você pode começar se apresentando, contando aí quem você é, a igreja que pastoreia, enfim, acho que pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Bem, Matheus, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado aí também pela oportunidade de poder falar um pouco dos puritanos. Isso porque, de um lado, a gente tem aí uma ressurgência, né? Um interesse renovado na teologia puritana, mas, por outro lado, é bom falar a respeito deles, porque a gente também tem convivido ultimamente com um outro resgate, que é um resgate, digamos, de uma maledicência, né, de uma depreciação dos puritanos, e a gente precisa então buscar esclarecer algumas coisas. Então fica aqui a minha palavra de gratidão, né, pelo convite, pela oportunidade, e aqueles que estão acompanhando, eu me chamo Alain René, sou pastor, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente eu estou servindo aqui em São Luís, do Maranhão. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil já desde o ano de 2014. Tá? Sou casado com a Joane Larissa e pai de quatro, né? Pai do Lester, da Ana Laura, da Alane e chegando agora a Ana Júlia. Legal, muito legal. Bom, então eu acho que assim vai ser uma grande conversa, porque enfim, acho que você tem sido um dos poucos que tem aparecido aqui na internet que realmente tem mostrado muita fidelidade confessional realmente aquilo que os puritanos pregavam. E temos outros grandes nomes, com certeza. Eu acho que
Hoje, e acho que de 2017, 2018 para cá, tem crescido o número até de pastores que têm servido nesse meio digital. Mas acho que para começar, então, a gente podia realmente começar tratando do contexto, então, quem são os puritanos, por que eles são chamados assim, onde viveram e tudo mais. Uma introdução mesmo para quem não conhece e quer aprender mais. Tá. Os puritanos, eles foram, na verdade, um grupo de pastores, né, não apenas pastores, existiam alguns dentre eles, né, que não eram ministros do evangelho, mas foi um grupo de pastores, de modo majoritário, que viveu ali na Inglaterra durante o século XVII. Né? Existe muita discussão quanto às datas exatas, né, de início e do final do período puritano. Alguns situam o início do puritanismo ainda no século XVI. Existiram alguns pastores ingleses que são apontados como a precursores do puritanismo, como, por exemplo, William Perkins, que é apontado como o grande pai, né, do movimento puritano. Existiram outros também, como Richard Greenham, que também são apontados como precursores do puritanismo, e esses homens eles viveram ainda no século XVI. E também existe muita dúvida a respeito do período, né, ou exatamente de quando o período dos puritanos ele vai terminar. O consenso é que esse período ele vai terminar ali em algum momento na transição do século XVII para o século XVIII. Até porque ali por volta de 1660, com a restauração da monarquia, quando Carlos II consegue, né, o trono de seu pai, ele restaura a monarquia, então ali já começa o declínio, já começa uma espécie de crepúsculo, né, do movimento puritano na Inglaterra. Existirão alguns herdeiros, né, depois, na virada do século XVII para o século XVIII, alguns chegando até os dias de hoje. As pessoas normalmente falam, por exemplo, do pastor Martin Lloyd Jones como o último dos puritanos. Eu não entendo que ele foi o último dos puritanos. Eu acredito que ainda hoje existem homens que nós podemos apontar e ver nesses homens como legítimos herdeiros dos puritanos. Acho que o exemplo mais conhecido nos nossos dias é justamente o pastor Joel Bick, né? Aqui no Brasil, eu creio que nós também temos alguns bons, né, herdeiros, alguns bons representantes. Então, a tocha ela foi passada, né? Ela continua sendo passada até os dias de hoje, mas enquanto movimento, você tem ali o movimento findando na virada do século XVII para o século XVIII. E como começou, Mateus, é interessante a gente atentar para o estabelecimento da reforma ali na Inglaterra. Porque o estabelecimento da reforma na Inglaterra não vai seguir o mesmo curso da reforma, por exemplo, na Alemanha, não vai seguir o mesmo curso da reforma na Suíça, tá? Nos Países Baixos, na França. A reforma na Inglaterra, eu particularmente eu costumo dizer que ela vai ter início por motivos escusos. Tá? E isso não deprecia a reforma, isso não prejudica a reforma, mas mostra que a maneira como ela começou, ela acaba sendo um exemplo de como Deus usa o logro humano, de como Deus usa mesmo essas situações para avançar o seu plano. Então a gente precisa lembrar que a reforma na Inglaterra ela vai começar com o rei Henrique VIII, e o rei Henrique VIII, ele era um católico convicto, tá? Ele não tinha, ele não tinha nenhum tipo de fascínio pela doutrina protestante, ele não tinha nenhum tipo de simpatia, né, pelos protestantes. É tanto que ele vai receber do Papa Leão X uma recomendação, ele vai receber a alcunha de campeão, né, ou defensor da fé católica, em virtude de um tratado que o rei Henrique VIII escreveu, defendendo os 7 sacramentos da Igreja Católica
né, e atacando, então, os pontos de vista de Martinho Lutero. Então, é importante lembrar isso, né? O rei Henrique VIII ele não tinha nenhuma convicção evangélica, ele não possuía nenhuma convicção protestante. Mas a reforma vai começar na Inglaterra, né, por causa do desejo que ele tinha de anular o seu casamento com uma princesa espanhola, a princesa Catarina de Aragão, né, em virtude de ela nunca ter lhe dado um herdeiro do sexo masculino. Ele pede autorização ao Papa para anular, né, o casamento e o Papa não concede essa autorização. Existiram razões pelas quais o Papa Leão X não permitiu isso, tá? Existiram razões pelas quais essa permissão ela não foi, essa anulação ela não foi concedida. E essas razões elas giram em torno, por exemplo, de como o próprio casamento foi permitido anos antes. Catarina de Aragão ela era esposa do irmão mais velho, né, de Henrique VIII, de Arthur. E Arthur veio a falecer ainda bem cedo, e para que a aliança entre a Espanha e a Inglaterra ela fosse preservada, então Henrique VII ajeitou para que o seu filho Henrique, né, futuramente Henrique VIII, casasse com a esposa do seu falecido irmão. Para que ele, então, pudesse casar com a viúva do seu irmão, o Papa de então, ainda não era Leão X, era Júlio II. Júlio II ele vai precisar emitir uma permissão e ele vai fazer isso à revelia do que os textos de Levítico falam sobre, não é, casamentos incestuosos. Então, ele desconsiderou que Levítico, né, fala sobre isso e ele deu essa permissão. Quando ele chega, né, quando Henrique VIII chega para o Papa Leão X e pede a anulação do seu casamento, o Papa agora se vê numa emboscada. Lembre que em 1521, na Dieta de Worms, Lutero, em uma das suas falas, disse que os papas e os concílios, eles erram e frequentemente eles entram em contradição. Se o Papa Leão X permitisse, né, ou concedesse a anulação do casamento de Henrique VIII, essa seria uma declaração de que Júlio II havia errado, né? Essa seria ele estaria assumindo que a permissão dada pelo Papa anterior fora uma permissão equivocada. Isso daria mais munição para Lutero. Diante da negativa do Papa, Henrique VIII, então, ele promulga o ato de supremacia e ele se declara como o chefe e cabeça da igreja na Inglaterra. Há uma ruptura institucional com a igreja de Roma, mas não há uma ruptura teológica, não há uma ruptura, não é, litúrgica e doutrinária. As convicções da igreja da Inglaterra sob Henrique VIII, elas permanecem exatamente as mesmas da igreja católica romana. É quando Henrique VIII falece que Eduardo VI, seu filho, sobe ao trono, que a igreja da Inglaterra ela vai começar a ser verdadeiramente reformada. Tanto é que, de acordo com os historiadores, Eduardo VI era um rei com legítimas convicções evangélicas. E durante o seu reinado, que foi breve, né, ele morre bem jovem, ele morre ali com a idade de 15 anos. Durante o seu curto reinado, existiram alguns avanços, não é, como o livro de oração comum, como os 39 artigos. Só que com a morte dele e a ascensão de Maria, tudo, ao trono, há uma espécie de retrocesso, porque a Inglaterra ela retorna ao catolicismo, ela inicia então uma perseguição aos protestantes, muitos vão ser martirizados, muitos vão ser levados à fogueira, e isso vai perdurar até a morte de Maria e a ascensão de Elizabeth I ao trono. E quando Elizabeth ascende ao trono da Inglaterra, acontece algo interessante que vai ser determinante para o surgimento dos puritanos. Elizabeth ela tinha convicções protestantes, mas não tanto assim. Tá? Vai ser dito, por exemplo, que a igreja da Inglaterra, sob o reinado de Elizabeth I, ela vai parar ali a meio caminho, não é, de Genebra e de Roma. Então, é uma igreja que não é nem reformada e nem católica. Tá? Então, a igreja ela não se reformou totalmente.
já existiam ali, né, na Inglaterra elisabetana, alguns protestantes com convicções muito firmes, muito fortes, porque foram justamente aqueles que, durante o reinado anterior de Maria, haviam fugido, por exemplo, para Genebra, haviam fugido, por exemplo, para Zurique, e para outros lugares nos quais a reforma havia avançado bem. Com a morte de Maria, esses homens retornam para Londres, eles retornam para a Inglaterra. E eles voltam, então, com a grande esperança de que, finalmente, a Igreja da Inglaterra vai se reformar, ela vai se tornar semelhante à Igreja de Genebra. Mas eles são, então, frustrados por causa da política da rainha, que em um dos seus atos, né, novamente em um ato chamado de ato de supremacia, ela vai determinar, por exemplo, que ela, a rainha, a monarca, ela tinha poderes para determinar questões, para resolver questões teológicas e litúrgicas ali na igreja. Essa é uma das coisas que vai desagradar os puritanos. E diante dessa situação, eles vão começar a reivindicar algumas coisas. Eles vão reivindicar, por exemplo, uma doutrina mais pura. Isso porque na doutrina da Igreja da Inglaterra ainda existiam resquícios de teologia romanista, né, de teologia católica romana. Então, eles desejavam uma doutrina mais pura, eles desejavam uma liturgia mais pura, porque a liturgia da Igreja da Inglaterra ela ainda era muito semelhante, né, a toda a liturgia cheia de pompas da Igreja Romana. Eles desejavam um governo mais puro, tanto na igreja como também na sociedade, e eles também falavam frequentemente sobre a necessidade de uma reforma de vida, de uma vida mais pura. Isso porque, né, as vidas tanto dos paroquianos como dos bispos, ah, em muitas ocasiões essas vidas eram marcadas por imoralidade. E eles vão, então, ser chamados pelos seus opositores de maneira pejorativa, né, como sendo os puritanos. É bom lembrar que em séculos anteriores existiu um grupo, né, um grupo sectário que ficou conhecido como os cátaros, ou os cataristas. Essa palavra, os cátaros, ela significa os puros. Então, quando esses inimigos dos puritanos começaram a chamá-los dessa forma, isso tinha a intenção de trazer à mente das pessoas a lembrança dessa seita, a lembrança desse movimento que foi condenado séculos antes. E, obviamente, não é, é algo que a gente vê ainda hoje, em debates, uma forma de você desqualificar o seu oponente é atribuir a ele um rótulo odioso, porque quase que automaticamente você cria uma antipatia, né, em quem está assistindo o debate. Então, isso foi feito com essa intenção, né, trazer à mente das pessoas a lembrança dos cátaros e assim provocar uma ojeriza, uma repulsa em relação aos puritanos. E esse movimento de difamação, Mateus, ele foi um movimento muito, mas muito forte. Só para que você tenha uma ideia, e permita-me citar, ainda na obra, ou já na obra de William Shakespeare, ali, né, ainda no século XVI, você tem uma, você tem uma peça, né, de Shakespeare chamada Noite de Reis, onde há um personagem chamado Malvolio. No ato 2 e cena 3 vai acontecer um diálogo entre alguns personagens. Uma mulher chamada Maria e dois personagens, um chamado Sir Tobias e o outro chamado Sir André. E num determinado momento, Maria vai fazer uma referência a Malvolio como sendo um diabo de puritano ou algo assim como um desmancha-prazeres. Um asno cheio de afetação, que decorou umas tiradas e as espelha aos pedaços, que tem opinião muito elevada de si próprio, tão cheio, segundo crê, de belas qualidades, que tem como dogma que todas as pessoas se apaixonam dele à primeira vista. Então, já nesse período, você já tinha o termo puritano sendo aplicado, não é, de uma maneira bem pejorativa, e é dessa forma que eles vão, então, se tornar conhecidos. Mas tudo o que eles queriam era exatamente essas quatro coisas: doutrina mais pura, liturgia mais pura, governo mais puro e vida mais pura. Tá? Então, basicamente, vai caminhar aí
Vão existir outros momentos, logo depois, né, do reinado de Elizabeth I, como a Guerra Civil, durante o reinado de Carlos I, né, o Protetorado, ou a República Puritana, ali com Oliver Cromwell, né, logo depois que o rei Carlos I é decapitado, e posteriormente a restauração da monarquia ali por volta de 1662. Um destaque que eu preciso ainda fazer, eu já me delonguei demais, é que ah, nesse período vai acontecer a famosa Assembleia de Westminster, né? Ali em 1600, iniciando ali em 1643, e vai durar até 1649, uma Assembleia que nos legou alguns documentos, talvez dos mais importantes das igrejas reformadas, das igrejas presbiterianas. Sim, sim. É, muito, muito legal e acho que é um grande, para nós hoje, a gente vê como é fácil, de certa forma, o que nós vivemos hoje. Nós já temos a luta de muitos homens, realmente homens de Deus, que batalharam para que hoje nós já tivéssemos todos esses artigos, a Confissão de Westminster, outros documentos, sejam eles até batistas congregacionais ali, com Owen, enfim, mas é realmente muito bom. Então, acho que a introdução ficou bem clara sobre a questão de eles quererem uma maior reforma em vários aspectos da igreja, que andava ali, não era nem reformada, nem católica, ficava ali no meio, nem romana, né? Mas acho que é bem legal. Então agora a gente pode, acho que a gente podia entrar um pouco mais a fundo nas doutrinas mesmo que os puritanos defendiam, então ir um pouco mais a fundo Uhum. no que eles realmente criam. E depois seria legal falar quais foram os principais nomes, né? Os nomes mais proeminentes da Sim. época que estavam nesse grupo. Antes da gente falar da doutrina, eu não sei se alguém no final vai fazer uma pergunta sobre isso, mas nessa contextualização que a gente fez, Matheus, você percebe a disposição, né, das pessoas daquela época de usarem um termo, né, pejorativo para se referirem aos crentes, né, para se referirem a servos de Deus. Um detalhe interessante é que vários autores eles vão apontar que essa tendência, a tendência de, 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 de usar o termo puritano, não de forma descritiva, mas como uma arma, essa disposição ela permanece até os nossos dias, né? O falecido Jay Packer ele vai dizer que existe um esporte, né, que é muito comum, que é o esporte de se atirar lama nos puritanos. E hoje em dia tem acontecido um movimento, né, tenho certeza que você tem visto nas redes sociais, uma movimentação muito forte em torno de teorias, né, de bandeiras identitárias. Tá? E existem, por exemplo, né, dentre esses que levantam bandeiras identitárias, há vários que são adeptos da chamada teoria crítica de raça, que vão então se voltar contra os puritanos e vão fazer várias acusações aos puritanos. E além dessas acusações que são feitas aos puritanos, há uma espécie de censura sobre aqueles que nos nossos dias tentam resgatar a teologia dos puritanos. É, uma dessas acusações é justamente a de que os puritanos teriam apoiado a escravidão, né? Eles teriam apoiado, eles eram racistas, eles eram escravagistas, né? Eles apoiaram a escravidão, até muitos deles tinham escravos. Então, isso é bem frequente. Há um autor, por exemplo, chamado Anthony Bradley, que ele escreveu um livro e esse livro ele é eivado de acusações nesse sentido. Há também um rapper americano que escreveu um rapper chamado Propaganda, né? Ele compôs uma música chamada Precious Puritans, onde a letra dessa música é uma acusação a um pastor que gosta de citar os puritanos. Né? E ele, de maneira bem sarcástica, ele se refere aos puritanos como, né, os seus preciosos puritanos.
e vai acusá-los, então, de terem, então, praticado a escravidão. Mas um esclarecimento que eu acho que a gente precisa fazer sobre isso é que as pessoas elas costumam ler a história da igreja com uma mentalidade revolucionária. E o que, que eu quero dizer com isso? É como se, a partir do momento que você chega à compreensão do Evangelho, automaticamente, né, como se fosse uma chave que vira, então automaticamente você começa a entender todas as coisas de modo diferente e já começa a, né, tudo já é corrigido, tudo já é consertado, tudo já é modificado. Então isso se parece muito mais com revoluções que nós vemos aí ao longo da história do que com um amadurecimento cristão, conforme nós vemos ensinado nas Sagradas Escrituras. E por que que eu estou dizendo isso? Porque, sim, é verdade que não todos, mas alguns puritanos tinham escravos, principalmente, né, entre aqueles que migraram para a Nova Inglaterra ali depois de 1620. Então você vai encontrar sim alguns deles que tinham escravos em suas casas. O que normalmente não é dito, que normalmente não é passado, é que havia toda uma convicção em torno desses escravos, no sentido de que eles não eram escravos, né, na real acepção da palavra, mas eram membros da família. Eles eram recebidos como membros da família, tratados como membros da família. E aí, já no período dos puritanos, você começa a ver o que o pastor Joel Bick vai chamar de as sementes do anti-escravagismo. Então você já vai perceber nos escritos e nas pregações dos puritanos as sementes de um movimento, né, de um pensamento de libertação em relação aos escravos. Tá? Eu até fiz aqui uma, uma compilação que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho, né, é importante, né, é necessário que seja feito. Por exemplo, você tem um puritano chamado Jeremiah Burroughs, tá? Que na sua exposição do livro do profeta Oséias, ele vai dizer o seguinte, olha, pureza de religião na igreja não pode permanecer junto à escravidão admitida no Estado. Então veja o que ele vai dizer ali por volta de 1650, 1660. Pureza de religião não pode admitir, tá? Pureza de religião na igreja não pode permanecer junto à escravidão admitida no Estado. E você tem vários outros que vão fazer afirmações semelhantes. Por exemplo, o conhecido Richard Baxter, né, um dos autores puritanos mais conhecidos, ele vai dizer o seguinte, olha, ir como os piratas e capturar pessoas negras ou pessoas de outra terra para que elas nunca se vejam em liberdade e fazer dessas pessoas escravas e vendê-las, Baxter vai dizer, é um dos piores tipos de iniquidade no mundo. E tais pessoas devem ser tomadas como inimigas comuns da humanidade. E aqueles que compram escravos para usá-los como bestas, para sua comodidade, traindo-as ou destruindo-as, ou ainda negligenciando as suas almas, jamais devem ser chamadas de cristãs. Devem ser mais bem consideradas como demônios encarnados. Então, você tem já nos escritos dos puritanos exatamente essa semente, né, de um pensamento em direção ao anti-escravagismo, à libertação. O que as pessoas precisam entender é que a vida cristã é uma vida de amadurecimento. As coisas elas não acontecem assim instantaneamente, né? Mas essa consciência ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e cada vez mais, né, ela se fortalece até que vai culminar, por exemplo, na Inglaterra, nos esforços de William Wilberforce, né, que vai ser grandemente usado por Deus, e William Wilberforce é um herdeiro, né, do movimento dos puritanos. E os esforços dele vão culminar exatamente na abolição da escravatura, né, na libertação dos escravos.
Então, é bom que se entenda isso, porque hoje em dia há muita gente aí que só tem preocupação em detratar, né, em usar de maledicência, né, em difamar. Tá? Então, eu penso que esse é um disclaimer aí importante, viu, Matheus? Perdoe-me por ter fugido da sua pergunta aqui agora. Não, não, não. Perfeita colocação. Até inclusive, quando a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui nos stories da página, foi de longe a pergunta que mais fizeram, foi sobre a questão da escravidão. Uhum. E é bem legal isso, porque talvez ali século XVII, é bem raro a gente ver textos como esses dos puritanos. Ó, São um bem dos comuns. exemplos mais conhecidos é o exemplo de Jonathan Edwards, né? Normalmente, o exemplo de Jonathan Edwards ele é mencionado. Só que só para você ter uma ideia, Tabit Anyabwile, que é um autor bem conhecido, né, nas igrejas reformadas americanas, ele mesmo é um autor negro que volta e meia ele fala sobre essa questão. Ele escreveu um paper recentemente e nesse paper ele vai demonstrar como Jonathan Edwards, a despeito, né, de ter um escravo, ele condenava o comércio de escravos. E em suas pregações ele negava que africanos e nativos americanos, ou seja, indígenas, fossem pessoas inferiores. Tá? Então, é interessante que você tenha um autor negro, tá? Que ele faz esse reconhecimento. E aí alguém aqui comentou que foi um processo social, um processo de amadurecimento, exatamente isso. E você vê esse amadurecimento de forma muito clara no filho de Jonathan Edwards, né, Jonathan Edwards Jr., que em 1791 ele já vai pregar um sermão. O tema do sermão foi a injustiça e a malignidade do comércio de escravos e da escravidão de africanos. Então, é uma consciência que vai crescendo, tá? E que você vai observar, ela começa exatamente ainda com eles. Lamentavelmente, né, como eu, como você, como todos nós, foram pessoas imperfeitas, foram pessoas que muitas vezes não estiveram, não perceberam todas as implicações da sua teologia, não perceberam, não é, todas as implicações, e por não perceberem foi que não fizeram os devidos ajustes. Mas à medida que essa consciência evoluiu, as coisas começaram então a caminhar em direção ao pleno reconhecimento e à libertação desses escravos. Perfeito. Não, muito bom. Essa questão do Jonathan Edwards, se eu não me engano, acho que até o Piper fala, né, no curso sobre os puritanos, no documentário. Eles tratam de Jonathan Edwards e do filho dele, que foi também um dos que lutou contra a escravatura lá nos Estados Unidos. Bem Uhum. legal. Eu acho que foi um ponto muito bom que você Alguém levantou aí. perguntou aí, né, como é que Jonathan Edwards tratava os seus escravos. A convicção entre eles é que, apesar de escravos, eram membros da família. E, por exemplo, eles davam aos escravos exatamente os mesmos direitos que a lei de Deus no Antigo Testamento exigia para com os escravos que haviam em Israel. E então você tem, por exemplo, a concessão de direitos quanto a casamento. Você tem já, por exemplo, Jonathan Edwards falando que ele jamais poderia fazer algo que era comum entre senhores de escravo, que é forçar determinados casamentos entre os seus escravos ou separar as famílias. Ele dizia exatamente isso: olha, isso jamais pode ser feito. Né? Casamentos jamais devem ser forçados dessa forma, né, para conveniência, né, para a comodidade do senhor de escravos. E um senhor de escravos jamais pode cometer a maldade de separar famílias. Ele também vai falar abertamente contra os espancamentos, contra a crueldade. Então, tudo isso você vai encontrar. Só que é exatamente isso. Né? O termo escravidão, ele é um termo pesado, ele é um termo carregado, e as pessoas se preocupam apenas em atribuir, né? Em fazer a acusação. Porque hoje em dia ninguém se preocupa mais em buscar ver como era a coisa, se aprofundar. Basta que você rotule, basta que você acuse para que a pecha, né, lamentavelmente, faça o estrago que tem que fazer. Sim, sim, exatamente. Muito bom. Foi até, acho que um esclarecimento que muita gente que está assistindo agora e que vai assistir depois, quando a live ficar salva,
era uma dúvida que realmente muita gente tinha, porque é realmente uma acusação que eles fazem e fazem bastante barulho com essa acusação, né? Eu acho Uhum. que foi realmente muito bom. Mas acho que Há agora. um, há, há um artigo Pode. do Dr. Gelbic que eu pretendo traduzir até, acho que em breve, que é exatamente sobre essa questão. O artigo ele não é longo, é um artigo de 3 páginas. Eu penso que vai ser muito esclarecedor, né? E ele vai exatamente falar sobre o caso de Jonathan Edwards, vai falar de William Gush, né, que era outro que falou de maneira muito clara sobre isso. Eu acho que até o final do mês eu devo fazer isso, né? Talvez, não sei se eu vou conseguir. Legal, muito bom, muito bom. Mas acho que então, agora entrando realmente na teologia dos puritanos, que doutrinas eles defendiam e quais foram os que se sobressaíram assim dentre eles? Também é uma pergunta que bastante gente faz. Então, perguntar, eles eram calvinistas, só tinha calvinista, Uhum. e aí também fora presbiterianos e congregacionais brigavam, como que era esse relacionamento. Então, tem bastante pergunta nesse sentido também. Tá. Olha só, às vezes a gente passa a ideia, né, a imagem de que eles eram um grupo teologicamente homogêneo. E eles não eram um grupo teologicamente homogêneo. Há, há um esclarecimento muito interessante que é trazido pelo Dr. Joel Bick e pelo Dr. Mark Jones, logo na introdução da sua obra Teologia Puritana, sobre isso. Né? Eles vão dizer, por exemplo, o seguinte: olha, entre os puritanos você não tinha apenas calvinistas, tá? Você tinha arminianos. Então, dentre os puritanos existiam alguns, né, era uma minoria, tá? Eu sei de um puritano, assim, dentre eles um arminiano que ficou muito conhecido, chamado John Goodwin. A gente não deve confundir com o Thomas Goodwin, tá? Mas John Goodwin era um puritano e era um arminiano. Ele se tornou muito conhecido porque ele foi um dos adversários do grande John Owen em um debate sobre a justificação, né? Então, ele escreveu uma obra sobre a justificação, negando a justificação pela fé. Essa obra foi respondida por John Owen e ele depois ofereceu uma tréplica a John Owen. Então, John Goodwin era um arminiano. Você também tinha, dentre eles, alguns que eram antinomianos, né? O antinomianismo foi uma doutrina que ensina, por exemplo, que uma vez que você é salvo, uma vez que você é alcançado pela graça de Deus, a lei ela não tem mais nenhum papel na vida cristã, né? Você não tem de obedecer mais à lei moral de Deus. Você vive agora apenas pela lei de Cristo, né? Pela lei do amor. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento não tem mais nenhum papel a desempenhar na sua vida cristã. E ah, um antinomianista famoso entre os puritanos era um pastor chamado Tobias Crisp, né? Ele é bem conhecido, um antinomiano, né? Também foi um oponente aí de vários puritanos conhecidos, como Thomas Goodwin, né? Como Thomas Watson. Você tinha, né, o próprio Richard Baxter, né? Ah, eu amo os escritos pastorais de Richard Baxter, né? Eu amo, por exemplo, o Pastor Aprovado. Nós temos duas edições em português, né? O Pastor Aprovado da PES e o Manual Pastoral de Discipulado da Cultura Cristã, que é uma edição até mais completa que a edição da PES. Né? A edição da PES é uma versão bem resumida. A gente ama os escritos pastorais de Richard Baxter, mas Baxter ele tinha alguns problemas muito sérios na sua teologia. Ele é o que a gente pode chamar de neonomista. Tá? O neonomismo já seria assim o extremo oposto do antinomiano. Enquanto que o antinomiano, né, enquanto que Tobias Crisp ele negava a utilidade da lei na vida cristã, o neonomiano ele já absolutizava a lei não só como regra de vida após salvação, mas até para que você pudesse ser justificado. Richard Baxter, por exemplo, dizia que a morte de Cristo, ela teve o propósito não de nos justificar, mas de nos capacitar a obedecermos à lei
e dessa forma sermos justificados. Então, esses poucos exemplos, Mateus, eles já vão mostrar que os puritanos eles não eram um grupo teologicamente homogêneo, né? Pelo contrário, era um grupo assim bem diversificado. Majoritariamente eles eram reformados, majoritariamente eles eram calvinistas, tá? Mas não todos. Não havia uma unanimidade, não havia uma unanimidade também em termos eclesiológicos, né? Em termos de governo de igreja. Mas as questões envolvendo o governo de igreja, elas geravam debates bem menos acalorados do que as questões envolvendo a justificação pela fé ou a redenção em Cristo. Você vai ter, por exemplo, puritanos batistas como Nathaniel Cox, Benjamin Keach, escrevendo, não é, contra batismo infantil, recebendo respostas de presbiterianos, mas isso era um clima bem mais amistoso e bem mais fraterno do que acontecia, por exemplo, nas discussões envolvendo a doutrina da justificação. Na própria Assembleia de Westminster, não é, que produziu os nossos padrões doutrinários da Igreja Presbiteriana, você tinha pessoas ali de convicções bem diversas quanto ao governo de igreja, né? Você tinha congregacionais, independentes, você tinha presbiterianos, tá? Vai ter, né, um posicionamento que ele vai ser, digamos, expresso na confissão, mas ainda assim o espírito da Assembleia era um espírito de concórdia, né? Era um espírito de concórdia, mesmo existindo ali partidários de visões diferentes. Dito isso, por exemplo, as pessoas, quais doutrinas a gente poderia, né, quais doutrinas ensinadas pelos puritanos a gente poderia destacar? Normalmente, eu destaco três, porque se você pegar, por exemplo, a teologia puritana, você vai ver que ela tem pelo menos ali ela tem mais de 50 capítulos, cada capítulo focando uma doutrina, uma ênfase teológica do Espiritismo. Então, assim, se você deseja ter um apanhado bem abrangente, né, bem compreensivo, então veja a teologia puritana do Dr. Joe Bick e do pastor Mark Jones. Normalmente, eu costumo fazer três destaques. Eu destaco a doutrina das Escrituras, a doutrina da pessoa de Cristo e a doutrina do pecado, né? Então, normalmente eu falo dessas três doutrinas como doutrinas que eram um consenso, digamos assim, entre eles. Sobre as Sagradas Escrituras, por exemplo, Michael Reeves, né, ele escreveu um livro que eu também indico, A Chama Inextinguível, foi publicado pela editora Monegismo. Há um capítulo sobre os puritanos, um capítulo intitulado A Reforma da Reforma, tá? E nesse capítulo, o Dr. Michael Reeves ele vai dizer o seguinte: o traço mais importante que deixa os puritanos tão incompreendidos é o que os une a todos. O quê? O seu amor apaixonado pela Bíblia, pelo estudo bíblico e pela audição de sermões. Então, Mateus, algo que vai ser destacado por todos os estudiosos dos puritanos é exatamente o profundo amor que esses homens tinham pelas Sagradas Escrituras. O Dr. Joel Bick, por exemplo, ele diz assim, olha, os puritanos amavam, eles viviam e eles respiravam as Escrituras, deleitando-se no poder do Espírito que acompanhava a palavra. Eles consideravam as Escrituras como Deus lhes falando como seu Pai, dando-lhes a verdade na qual eles podiam confiar por toda a eternidade. Um puritano que viveu de 1634 até 1690, Ezekiel Hopkins, ele vai dizer: a Bíblia é o estatuto do reino de Deus que compreende todo o corpo da lei celestial, a perfeita regra de uma vida santa e as seguras promessas de uma vida gloriosa. Um dos mais conhecidos, né, Thomas Watson, ele vai dizer que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. É um compêndio de conhecimento divino, um modelo exato e plataforma da religião. Ele diz que as Escrituras contêm a credenda, ou seja, as coisas nas quais nós devemos crer, e a agenda, que são as coisas que nós devemos praticar. O mesmo Thomas Watson, né, falando a respeito do homem piedoso, ele tem uma obra, né, seria algo como o retrato do homem piedoso, como é o homem piedoso. Ele vai dizer que o homem piedoso, ele ama a palavra de Deus, e esse amor pela palavra de Deus pode ser provado de 8 formas.
Ele vai dizer, primeiro, por diligentemente lê-la. Segundo, por frequentemente meditar nela. Terceiro, por deleitar-se nela. Quarto, por escondê-la no coração. Quinto, por defendê-la. Um homem piedoso, ele vai dizer, não apenas disputará pela palavra, mas morrerá por ela. Em sexto, por preferi-la acima das coisas mais preciosas, né? O homem piedoso, de acordo com ele, prefere as escrituras acima de comida, acima de riquezas, acima de honras terrenas. Sétimo, por conversar a respeito dela. E por oito, por conformar toda a sua vida a ela. Então, esses homens, eles tinham um profundo amor pelas escrituras e eles tentavam inculcar isso na mente e no coração dos seus paroquianos. Em uma pregação, Thomas Watson ele vai dizer assim: leiam a escritura não apenas como uma história, mas como uma carta de amor enviada a vocês por Deus. Então isso foi dito em um sermão. E uma das afirmações dos puritanos mais conhecidas é a de um presbiteriano, John Flavel. John Flavel, ele disse: as escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a mais consoladora maneira de morrer. Então, algo que você vai encontrar neles é esse amor pelas escrituras e essa preocupação em que eu e você também amemos a palavra de Deus. Um testemunho, Mateus, a respeito dos puritanos que eu mais admiro foi o testemunho que Charles Spurgeon deu a respeito de John Bunyan, o autor da famosa obra dos O Peregrino. Então me permita aqui compartilhar o testemunho de Spurgeon sobre John Bunyan, porque é impressionante. Charles Spurgeon diz assim: é abençoado alimentar a própria alma com a Bíblia até que finalmente você passe a falar tudo em linguagem bíblica e seu estilo seja moldado pelas Escrituras. E o que é melhor ainda, seu espírito seja perfumado com as palavras do Senhor. E aí ele vai dizer: eu gostaria de citar como exemplo John Bunyan. Leia qualquer coisa dele e você verá que é como ler a própria Bíblia. Ele a leu até que a sua alma ficasse saturada com as Escrituras. Esse homem é uma Bíblia viva. E aí Spurgeon vai dizer: pegue-o em qualquer lugar, fure-o ali, e você vai ver que o seu sangue é biblíneo. Ele vai usar essa expressão, né? O seu sangue é biblíneo. A verdadeira essência da Bíblia fluía dele. Ele não pode falar sem citar o texto, pois a sua alma está cheia da palavra de Deus. Então, essa é a primeira doutrina, a primeira ênfase dos puritanos que eu penso que é tão importante. Tá? Eu penso que precisa ser enfatizado nos nossos dias. A segunda doutrina é a doutrina do pecado. Né? E quando você lê os escritos dos puritanos, você vai ver que eles possuíam uma compreensão penetrante da pecaminosidade humana. Nós temos alguns livros em português que vão nos mostrar exatamente isso. Há um livro publicado pela editora Cultura Cristã, não é de um puritano, é na verdade de um autor contemporâneo, né, Chris Lundgaard. O título do livro é O Mal que Habita em Mim. Mas o que é interessante nesse livro é que a proposta dele é pegar a teologia de John Owen a respeito do pecado e colocá-la em linguagem contemporânea. Né? Então, John Owen escreveu 3 obras, né, que se tornaram 3 clássicos sobre o pecado: a tentação, né, sobre a tentação, sobre a mortificação e sobre o pecado interior nos crentes. Então, essa última, né, sobre o pecado interior nos crentes, é a obra que Chris Lundgaard pega e, digamos, traduz essa obra, né, que é a densa, que é pesada, né, muito boa, mas muito difícil de ler até. Ele coloca essa obra, então, em uma linguagem bem fácil, bem acessível. E o que você percebe é exatamente isso. Eles possuíam uma compreensão muito clara e muito penetrante sobre o pecado. Um autor chamado Errol Rose, ele vai dizer que os puritanos eles eram mais fortes onde nós somos mais fracos. E aí veja, como é que nós temos, né, como é que a igreja hoje, né, em sua maioria, tem tratado o pecado? Como é que a igreja hoje tem visto o pecado? Você vê que boa parte do movimento evangélico tem se rendido à ideia
de redefinir o pecado em termos de doença. Tá? Então você vê isso acontecendo nos nossos dias. O próprio conceito de pecado como rebelião contra Deus tem sido substituído por conceitos como falha, lapso, não é, tropeço, isso é uma doença, não é? Isso é algum tipo de trauma, isso é algum tipo de síndrome, não é? É um transtorno, isso é bem comum. A igreja hoje é fraca na sua compreensão acerca do pecado e nós podemos nos beneficiar deles porque eles eram muito fortes na sua compreensão a respeito do pecado. Um deles, chamado Ralph Venning, ele escreveu uma obra intitulada A Praga das Pragas, né? The Evil of Evils. Está até em português. Foi publicada, acho que ano passado, pela editora Dois Dedos de Teologia, né? Foi um serviço aí valioso que a editora prestou ao público brasileiro, publicando essa obra em português. E nessa obra, Ralph Venning, Mateus, ele vai descrever o pecado em palavras bem vívidas. Logo nas primeiras páginas, você vai vê-lo chamar o pecado de vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, venenoso, hediondo, vingativo, virulento, criminoso, abominável e mortal. Em poucas páginas, ele já vai falar do pecado nesses termos. Ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, assim como Deus é santo, todo santo, somente santo, e completamente santo e sempre santo, assim também o pecado é pecaminoso, todo pecaminoso, somente pecaminoso, completamente pecaminoso e sempre pecaminoso. Assim como em Deus não há mal, assim também no pecado não há bem. Deus é o principal de todos os bens e o pecado é o principal de todos os males. Jeremiah Burroughs, ele também escreveu uma obra, né, intitulada, um título bem semelhante, né, The Evil of Evils, e ele vai dizer o seguinte: melhor é estar debaixo da maior aflição do que sob a culpa ou o poder de algum pecado, porque existe mais mal no menor pecado do que na maior aflição. Então, esses homens, eles vão falar frequentemente, em termos muito fortes, a respeito do pecado. Stephen Charnock, né, ou melhor, perdoe-me, Ralph Venning ainda, ele vai definir a inimizade característica do pecado dizendo o seguinte, olha, o pecado chega ao ponto de atacar a divindade de Deus. O que os antigos chamavam de deicídio, ou seja, assassinato de Deus ou morte de Deus, é o que você encontra na intenção de cada pecado. Thomas Watson vai dizer que um pecador, por ser inimigo de Deus, ele tripudia sobre a lei de Deus, ele contraria a vontade de Deus, ele faz tudo o que pode para afrontar, sim, para ofender a Deus. Em todo pecado, mesmo no menor deles, existe um cerne de rebeldia. E Stephen Charnock agora, ele vai dizer que cada pecado é uma espécie de amaldiçoar a Deus no coração. O seu objetivo é a destruição do ser de Deus, não verdadeiramente, mas virtualmente. Não na intenção de cada pecador, mas na natureza de cada pecado. A afeição que excita um homem a quebrar a sua lei o excitaria a aniquilar o ser de Deus se isso estivesse em seu poder. Então, a maneira como eles falam a respeito do pecado, Mateus, não alisa, tá? Não. Para que isso tudo, né? Algumas pessoas observam essa maneira como eles falavam sobre o pecado e dizem assim, tá vendo? Eles falam tanto no pecado, eles falam no pecado de maneira tão forte, eles parecem se deleitar nisso, eles parecem gostar, né, disso. Parece que eles desejam levar o crente a uma espécie de desânimo, né, de introspecção mórbida, e essa não era a intenção deles. Um deles vai dizer que falava a respeito do pecado para que o crente agisse como o apóstolo Paulo agiu em Romanos capítulo 7, quando ele esteve ali debaixo da convicção de pecado. Em Romanos 7 você vê o apóstolo Paulo falando sobre o pecado,
No verso 24, o apóstolo Paulo chega ao ponto de gritar, né? Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no verso 25 ele já vai dizer, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles diziam que eles falavam sobre o pecado, eles discorriam sobre a natureza maligna do pecado, não para que você fosse levado a uma introspecção mórbida, mas para que você corresse para aquele que é a solução para o pecado, para que você corresse para os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você já chega, a gente já chega a uma terceira ênfase, né? Ou uma terceira doutrina que eu gostaria sempre, que eu sempre gosto de mencionar, que era unanimidade entre eles, que é a preciosidade da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além, né, de uma ênfase, de um amor enorme pelas Escrituras, além de uma compreensão penetrante do pecado, eles também possuíam uma compreensão enorme sobre a preciosidade da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Michael Reeves, ele vai chamar a nossa atenção para um puritano chamado Richard Sibbes, que escreveu uma das obras mais conhecidas entre os puritanos, que é o Caniço Ferido. E nessa obra ele vai dizer o seguinte: retire os seus olhos do seu próprio coração e dirija-os ao Salvador, pois no Salvador há alturas, profundidades e larguras de misericórdia. E tudo isso nele é superior a todas as profundidades do nosso pecado e da nossa miséria. Então essa era a intenção deles, era levar você a desesperar-se de si mesmo, mas ao desesperar-se de si mesmo, você é levar os teus olhos então para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma obra, Richard Sibbes, ele vai dizer o seguinte, ele desejava que os seus leitores tivessem uma profunda segurança da sua salvação. Ele dizia, olha, vocês jamais se tornarão seguros da sua salvação se vocês cuidarem tão somente em perscrutarem o próprio coração. Vocês só poderão encontrar verdadeira segurança levantando os seus olhos para Cristo. Ele vai dizer que isso é assim porque eu e você, nós somos nada senão caniços feridos, canas quebradas. Mas aí ele diz logo em seguida, o caniço ferido é um homem que na maioria das vezes está na miséria. E pela miséria é levado a ver o pecado como a causa dessa miséria. Pois sejam quais forem os pretextos que o pecado dá, eles chegam a um término quando ficamos feridos e quebrados. Ele fica insensível ao pecado e à miséria e não vendo nenhum auxílio em si próprio, ele é levado ao incansável desejo de ter suprimento de um outro, com alguma esperança, a qual pouca o eleva para fora de si mesmo a Cristo, ainda que não ouse alegar qualquer direito presente à misericórdia. E aí ele vai dizer, e o que é que o pecador encontra em Cristo? O que que esse homem quebrado, Mateus, esmagado pelo pecado, pode esperar receber de Jesus Cristo? Permita-me mais uma vez compartilhar o que Richard Sibbes diz sobre isso. Ele diz assim, como o coração de Jesus ficou comovido quando viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Nunca, em momento algum, ele deu as costas àqueles que vieram a ele, ainda que algumas por si mesmas se apartassem. Ele veio para morrer como sacerdote por seus inimigos. Nos dias da sua carne, ele ditou uma forma de oração a seus discípulos e colocou petições a Deus dentro de suas bocas e o seu espírito para interceder em seus corações. Ele verteu lágrimas por aqueles que derramaram seu sangue. E agora, no céu, ele faz intercessão pelos cristãos fracos, pondo-se entre eles e a ira de Deus. Ele é um rei meigo. Ele admitirá os entristecidos em sua presença. Ele é o rei das pessoas pobres e aflitas. Assim como tem ele raios luminosos de majestade, ele também tem um coração com misericórdia e compaixão. Que misericórdia não podemos esperar de um tão gracioso mediador que tomou sobre si a nossa natureza para que pudesse ser gracioso. O leão da tribo de Judá somente estraçalhará aqueles que não querem que ele os governe. Mas ele não mostrará a sua força contra aqueles que se prostram perante ele. A esses, ele demonstrará o seu amor e a sua misericórdia. Mateus, isso é
confortador, porque existem muitas ocasiões nas nossas vidas em que, veja só, por causa de pecados que nós cometemos, a gente chega até o ponto de orar e na oração a gente pergunta se Deus de repente já se cansou de ser longânimo. Em Jeremias 15:6, ele vai dizer isso a respeito do povo de Judá. Ele vai se queixar de como o povo de Judá apostatou e ele vai dizer: já estou cansado de ter compaixão. Esse texto de Jeremias, ele me impactou durante um período da minha vida. E em algumas ocasiões, por conta de pecados que eu cometi, eu cheguei a fazer essa pergunta. Se Deus de repente já estava também cansado de ter compaixão de mim. E aí, quando você lê esse tipo de coisa, você é levado, então, a um encontro com o meigo e doce Redentor, que não só no passado, mas hoje mesmo, em seu ministério de intercessão ali à destra de Deus, ele, ele vive para interceder pelos seus, ele vive para demonstrar compaixão pelos seus. Então, esse era o grande interesse dos puritanos, né? Um destaque nesse sentido também é Thomas Goodwin. E eu quero aqui recomendar de maneira assim bem entusiasmada, né? Eu quero aqui recomendar com toda a ênfase possível uma obra de Thomas Goodwin que foi publicada em português ano passado. Foi publicada pela editora Os Puritanos e é intitulada O Coração de Cristo. Eu li essa obra em 2017, justamente em um momento assim bem difícil da minha vida, e foi uma das obras mais consoladoras que eu já encontrei. E eu dou graças a Deus porque essa obra ela está em português. Então, se você tem andado, né, debaixo da convicção de pecado, e se isso tem ferido você, se isso tem levado você a desesperar-se até, então procure ler essa obra do puritano Thomas Goodwin, O Coração de Cristo. E você vai ver como o que você tem em Jesus é compaixão, é ternura. Goodwin vai dizer nessa obra que os nossos pecados, antes de despertarem a ira de Cristo, despertam a sua ternura e a sua compaixão, porque ele é como um pai que vê a lepra se espalhar pelo corpo do filho, mas não odeia o filho e não deseja a destruição do filho. Tudo o que o pai deseja é arrancar a doença do corpo do seu filho, é arrancar aquele mal. E assim também é Jesus em relação ao pecado do seu povo. Ele não odeia o seu povo, não é? Ele ama o seu povo, ele tem compaixão pelo seu povo e tudo que ele deseja nas suas disciplinas, que são disciplinas amorosas, é arrancar o mal do meio do seu povo, não é a destruição. Então, eu recomendo, né, de maneira assim bem entusiasmada, que você leia essa obra. Ela é uma obra extremamente abençoadora, edificante e consoladora. Eu creio, Mateus, que essas três ênfases, né, elas são ênfases importantes e que precisam ser destacadas. Né? Você, se você buscar ler os puritanos, você vai se beneficiar muito exatamente nessas três áreas. No seu amor pelas escrituras, na sua compreensão acerca do pecado e também no seu apreço, no seu deleite pela pessoa e pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa, e que preciosidade. Só nesses trechos que você leu, eu acho que é impossível. A vontade, né? O bolso ele não deixa, mas a vontade de comprar todos os livros disponíveis. Olha, Cara, realmente. alguém colocou aí, e assim, o Caniço Ferido, de Richard Sibbes, tá disponibilizado em português, Nossa, né? A sim. editora Monergismo, o site Monergismo, fez a tradução e disponibilizou gratuitamente no seu site. Então, quem deseja ler, pode, pode encontrar lá, viu? Gratuitamente. Muito bom. Então, assim, o papo foi tão bom que já passou 1 hora. Então, acho que vamos para as perguntas rapidinho, então, só para a gente concluir. E aí, se você quiser concluir, fazendo uma conclusão, e aí você fica livre para falar algo que ache válido, mas vamos para as perguntas. A primeira pergunta, que foi a que mais fizeram, né? Foi a da questão dos livros. Quais livros indica? Então acho que seria legal a gente tratar agora rapidinho sobre alguns Tá. livros. Eu vou dividir em livros sobre os puritanos e livros dos puritanos que nós temos publicado em português.
eu gosto muito de dois livros publicados pela editora Fiel. Um deles é de autoria do Dr. J. E. Packer, né? É um clássico, tá? Entre os Gigantes de Deus. Durante muito tempo eu vivi angustiado por causa desse livro. É porque esse livro ele teve uma primeira edição ali no final da década de 90. Essa edição esgotou. Eu tinha, né, esse livro. E aí um dia, voltando de São Paulo, eu vinha lendo esse livro no avião e deixei o livro no avião, cara. E, e assim, não encontrava mais, né? Não encontrava mais e eu pedi muito a Deus que a Fiel fizesse uma nova edição, e graças a Deus ali, em 2014 ainda, 2015, a editora Fiel lançou uma nova edição, né? Está disponibilizado aí. Então, uma obra muito boa sobre quem eram os puritanos e o que eles ensinavam, né? O Jay Packer vai trabalhar várias ênfases, né? Várias doutrinas dos puritanos no seu livro. Um outro livro também publicado pela editora Fiel é Santos no Mundo, os puritanos como eles realmente eram. Um ponto interessante nesse livro é que o autor Leland White, ele fala dos pontos fortes, ele fala das contribuições, né? As contribuições dos puritanos na família, na educação, é, quanto ao trabalho, quanto ao dinheiro, mas um dos últimos capítulos, salvo engano, os últimos, é a respeito de erros que os puritanos cometeram e como nós também podemos nos beneficiar dos erros dos puritanos, né, fazendo diferente do que eles fizeram. Então, são duas obras que eu recomendo. Eu recomendo também a Teologia Puritana, do Dr. Joel Bick, né, e do Dr. Mark Jones. É uma teologia sistemática, tá? É uma teologia sistemática escrita toda a partir da teologia dos puritanos. Ela é um pouco salgada, mas na Amazon dá para encontrar de vez em quando assim ela por um preço que vale a pena, tá? Já sobre, ou melhor, já dos próprios puritanos em português, a gente tem muita coisa publicada hoje em dia, né? Graças a Deus. Então eu mencionei há pouco a obra do Thomas Goodwin, né? O Coração de Cristo. Você também tem publicado pela editora PES várias obras de John Owen. Algumas delas são resumos, né? Mas vale muito a pena a leitura, como por exemplo A Glória de Cristo, Por Quem Cristo Morreu, que é um resumo do clássico A Morte da Morte na Morte de Cristo. A gente tem isso em português. A editora Dois Dedos de Teologia publicou a obra de Ralph Finney, né? A Praga das Pragas, uma obra sobre o pecado. Vale a pena. A editora Cultura Cristã tem duas obras de John Owen que são assim obras espetaculares. Uma delas é Comunhão com Deus Trino, né? Owen fala como nós temos comunhão com cada pessoa, né, da Santíssima Trindade. Ele trabalha de maneira bem detalhada como é que nós temos comunhão com o Pai, como é que nós temos comunhão com o Filho, como é que nós temos comunhão com o Espírito Santo. Então vale a pena, é uma obra de umas 500 páginas. E a editora Cultura Cristã também publicou os 3 tratados de Owen sobre o pecado em um único volume. Então, você tem uma obra intitulada Para Vencer o Pecado e a Tentação, de John Owen, publicada pela Cultura Cristã, que compreende sobre a mortificação, sobre a tentação e sobre o pecado interior nos crentes. Há também uma obra publicada pela editora PES, intitulada Os Puritanos e a Conversão. São 3 sermões, né, de 3 puritanos sobre pecado e salvação. São 3 sermões assim impressionantes, tá? Então tem muita coisa em português, né? Essas aí são as recomendações que eu gostaria de fazer. Legal. Muito bom mesmo. Bom, temos algumas outras perguntas aqui. Vou fazer mais uma. Essa daqui eu não sei se vai dar tempo da gente, da gente falar tudo, mas ó, o Ailton perguntou qual o contexto da controvérsia Owen-Baxter? Assim, Era a doutrina, uhum. Era a pode falar. era a doutrina da justificação. Era exatamente em torno da doutrina da justificação. John Owen, ele concebia a justificação, digamos, de maneira clássica, né, como ensinada desde lá de Martinho Lutero.
né, pela fé somente, a fé como instrumento da justificação, a justificação pela graça, através da fé somente, sem nenhuma necessidade de obras, enquanto que Richard Baxter, ele era comprometido com um neonomismo, né? Ele vai ser apontado como neonomista. Inclusive, na obra que eu indiquei do Dr. J. Packer, Entre os Gigantes de Deus, em várias ocasiões, J. Packer ele vai destacar, ele vai dizer o seguinte, olha, a teologia de Richard Baxter era uma teologia ruim, né, nessa área. A teologia de Baxter sobre a justificação era uma teologia perniciosa, exatamente pelo compromisso dele com uma espécie de justificação pelas obras. Então, ele publicou obras, né, e foi respondido. Ele entrou num debate com John Owen exatamente sobre a doutrina da justificação pela fé. Uhum, sim. Bom, então, assim, teríamos outras perguntas aqui, mas para não te atrapalhar e para não também nos alongarmos muito, acho que tá bom. E acho que muitos desses livros já, Santos no Mundo e vários outros aí que foram recomendados, eles já vão sanar muitas dessas dúvidas. Então, acho que se você quiser fazer uma conclusão, falando algo que ache válido para a gente concluir, é muito bom. E assim, já queria agradecer mesmo por esse papo sensacional, assim, sem palavras, valiosíssimo, não tenho realmente nem como descrever, só agradecer mesmo. Eu fico muito feliz, Mateus, assim, pela oportunidade de falar a respeito deles, exatamente por toda a má compreensão que existe em torno dos puritanos, né? Michael Reeves vai dizer que o termo ainda hoje é usado mais como arma, né? Então é bom poder falar sobre isso, poder tirar algumas dúvidas sobre algumas questões. Eu só gostaria de estimular as pessoas que estão assistindo não a buscarem retornar ao século XVII, né? Não a ressuscitar, por exemplo, usos e costumes. Mas, acima de tudo, para observar que, mesmo quando os puritanos erraram, isso não os justifica, tá? Obviamente, mas mesmo nos exageros, nos erros, nos pecados que eles cometeram, eles tinham uma motivação básica. E essa motivação básica, ela nos falta, né? É uma motivação que está ausente em grande parte da igreja evangélica de hoje, que é exatamente esse compromisso com as Sagradas Escrituras. Eu não desejo de ninguém, né, que está assistindo que essa pessoa, por exemplo, passe a se achar a palmatória teológica do mundo, né, digamos, por gostar tanto dos puritanos, acha que precisa ser fiscal da ortodoxia alheia, alguém ranzinza, né? Muita gente que diz gostar dos puritanos, não lê os puritanos para, digamos, abençoar a si mesmo, para cultivar a piedade, mas usa os puritanos para se preocupar mais com a falta de piedade nos outros. Eu, quando leio os puritanos, eu me preocupo com a minha falta de piedade, né? Assim, Jay Packer vai dizer que nós somos anões espirituais. Eu vejo como eu sofro de um nanismo assim terrível quando eu leio esses homens. Tá? Então, é uma das coisas que eu gostaria de você de estimular a ler, mas não para se achar a palmatória teológica do mundo ou ficar preocupado com a falta de piedade nas pessoas, mas para que você se beneficie, né? Para que você seja estimulado por eles a amar a Escritura e para buscar cultivar a piedade assim como eles buscaram, para que você ame a palavra de Deus não só de lábios, mas de fato e de verdade, tá? Então, busque ler, é inspirador ler a respeito deles, assim como é inspirador ler a respeito de vários dos pais da igreja, né, de vários dos reformadores, mas eu garanto que você vai se beneficiar se nos seus estudos a respeito de teologia histórica, a respeito de história da igreja, você buscar também conhecer ainda mais profundamente os puritanos. Tá? Há um curso recentemente disponibilizado aí pela Academia Defesa do Evangelho. Eu acho que o tema desse curso resume bem qual era a intenção deles. O título do curso é Puritanos, né? Toda a vida para a glória de Deus. Então, que você seja incentivado e estimulado a viver, né,
de maneira de maneira integral, perdoe-me, né, a viver completamente, totalmente para a glória de Deus. Amém. Muito bom mesmo. Assim, então, realmente só reforçar os agradecimentos, não só meus, mas de todos aqui da página, em especial a todos os seguidores aí também que assistiram e acompanharam essa live. Então, realmente, agradecer, Reverendo Alan, foi muito especial mesmo. Se é alguém aqui que não segue ele ainda, segue lá ele no Instagram, ou, Twitter e Facebook. Os conteúdos lá são bastante edificantes. Eu vou tentar, vou fazer o máximo para colocar aqui nos comentários, quando deixar a live salva, todos os livros que ele indicou. Eu vou colocar lá a listinha com todos os livros. Se Então, você me permite, Matheus, acho que seria interessante você fazer até uma postagem com imagens dos livros, sabe? sim, Eu posso até sim, depois te boa mandar a ideia. relação do que, tá bom? Ótimo, pode ser sim, a gente faz sim, muito bom. Então, é isso, só agradecer mesmo, muito obrigado de coração, que Deus te abençoe aí, abençoe sua família, seu ministério, foi um grande prazer. Igualmente. Tchau, Eu agradeço mais uma vez, viu, Matheus? Muito obrigado aí pelo honroso convite. Deus abençoe. Deus valeu, abençoe também a página, que vocês continuem aí preocupados em verdadeiramente edificar. Cara, há tanta página aí, tem publicado tanta coisa ruim, cara. Assim, a gente vê tanta página se rendendo ao espírito da época, sabe? Que Deus mantenha vocês firmes, que Deus mantenha vocês fiéis aí às Sagradas Escrituras. amém, glória a Deus. Tchau, tchau então, pessoal, foi um Um prazer ter todos abraço. vocês aqui.